Muitíssimo boa tarde, feliz ano novo! 2026 chegou e com ele a esperança de tempos melhores. Mas para ter um novo ano de verdade, a gente precisa mudar alguns comportamentos, principalmente nas nossas finanças. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a especialista financeira e contadora Graziele Musicante, que vai trazer orientações para que a gente tenha um 2026 com uma vida financeira mais saudável, né, Grazi? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Nath. Tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante e trazendo algumas dicas para o pessoal sobre como trazer e começar um ano de 2026 com essa prosperidade ou com essa organização financeira, que a gente sabe que o brasileiro tem um pouquinho de dificuldade de conseguir, né, organizar as finanças. É verdade. Grazi, para a gente começar, então, vamos partir ali da raiz, né, do princípio. Muito se fala hoje em dia que educação financeira deveria ser disciplina em todas as escolas no Brasil, porque, como tu falou, o brasileiro acaba tendo essa dificuldade um pouco maior de se organizar ali, principalmente com questões envolvendo cartão de crédito. E aí eu queria te perguntar, por que as pessoas entram nessa bola de neve? A gente acredita, né, que o brasileiro ele tem uma certa dificuldade e ele utiliza o cartão de crédito como uma renda extra. Na verdade, a renda não existe, né? O cartão ele te dá uma falsa sensação de um dinheiro que nem existe mais. Então, tu continua fazendo compras, tendo gastos e tendo custos, né, de valores que são ilusórios, porque na verdade é uma renda que já é tua, onde na verdade ela vai te cobrar um juros alto, né? Lá no final a conta não vai fechar, porque hoje no Brasil a gente tem uma das maiores taxas de juros, a taxa do cartão de crédito. Então essa taxa ela fica em torno de 9% ao mês. Então o cartão ele te dá essa falsa ilusão de que realmente tu tem uma renda extra onde na verdade ela não existe, né? E aí, quando a gente fala sobre finanças e a situação atual aqui no nosso país, nessa questão toda dessa bola de neve, de cartão de crédito, acho que entra muito a mentalidade, né? O que a gente precisa fazer para virar a chave, para mudar essa mentalidade e ser uma pessoa mais organizada e mais próspera também? Eu acho que o que acontece, a gente tem hoje um bombardeio das mídias sociais, né? De um consumismo onde a gente tem essa necessidade de ter produtos e ter outras coisas, né, no dia a dia que a gente julga que seja necessário. E muitas vezes elas não são, então a gente coloca elas como itens essenciais. Então uma mudança de mentalidade nesse sentido, de realmente tu ter um controle, tu ter uma noção de quais são realmente os teus custos fixos, o que realmente tu tem ali de situações, né, ou enfim, de produtos que tu realmente precisa, itens básicos como aluguel, como mercado, como farmácia, saber esses custos e consequentemente conseguir se organizar em cima disso, né? Então, se a gente fosse fazer um passo a passo da organização financeira, anotar tudo e entender o que entra e o que sai, é o básico nessa questão. Com certeza é o básico. Eu daria como dica para o pessoal planilhar, né? Ter uma planilha, porque muitas vezes a gente não tem noção de qual é o nosso custo fixo. E o cartão de crédito, ele tem aquela questão de tu ir parcelando. Então, tu entra na loja, e é 12 vezes sem juros, né? E aí, quando tu vê, tu não sabe nem exatamente o quanto da tua renda ela já está comprometida por esses valores, por pequenas parcelas. Então, às vezes, tu vai parcelar ali, é 20 reais, é 30 reais no mês, mas no montante, esse parcelamento, ele já ocupou uma parte da renda muito grande. Então, uma dica que a gente passa para o pessoal e quando a gente vai dar uma consultoria financeira para os nossos clientes é isso, é planilhar os custos fixos e saber exatamente o quanto é a sua renda e como, né, o quanto dessa parcela está ocupada por despesas que não são despesas essenciais. E Grazi, reserva financeira, o nome já é bem sugestivo, né? Sim. Mas eu gostaria que tu explicasse para o pessoal de casa a importância da reserva, para que ela serve e como começar a criar uma reserva financeira. A reserva financeira, ela é para situações totalmente atípicas, né? Então, acho que a mentalidade, ela tem que ser moldada nisso. A gente sempre orienta uma reserva financeira em torno de 6 meses do que realmente são itens essenciais. E a reserva financeira, ela é para momentos de doença, enfim, de uma perda de emprego, para esses tipos de momentos. E não para usar, às vezes a pessoa tem uma reserva e, eu vou fazer uma viagem, vou acabar usando a minha reserva, né? A reserva financeira, ela não serve para isso.
E a orientação que a gente sempre passa é que essa reserva financeira ela seja feita ou num CDB de liquidez imediata ou numa poupança, em algo que tu possa resgatar, caso tu realmente tenha essa necessidade, né? Então, é uma orientação, enfim, sempre uma questão que a gente passa para os nossos clientes. E eu acho que principalmente para quem trabalha como autônomo, porque não tem aquela segurança, né, que a carteira assinada, que a CLT te passa. Então, os profissionais autônomos, onde não tem a certeza do valor, né, que do mês seguinte, se realmente vai ser aquele valor, a reserva financeira, eu acho que ela se faz ainda mais importante. E uma coisa que eu, por exemplo, acho bacana e eu gostaria que tu comentasse sobre isso é a oportunidade de poder estudar na internet hoje em dia. A gente está com o celular, com o notebook sempre na mão ali, sempre conectado. Sim. E tem uma infinidade de conteúdos sobre educação financeira para partir do princípio ali, né? É muito importante que as pessoas busquem por isso. Sim. Também, né? A gente tem essa falsa ilusão de que a educação financeira é só para as pessoas que têm realmente dinheiro, né? Só para as pessoas ricas, mas não. A classe mais baixa, ela deveria ter uma educação financeira ainda maior, porque ela tem essa questão de poder saber aonde pode colocar o dinheiro, o que pode realmente parcelar, o como pode comprar, o como não pode. Então, as pessoas, se elas não têm condições daqui a pouco e ainda o governo, né, não oferece essa educação nas escolas, que nem a gente falou no início, que seria algo muito importante, já está em pauta, elas devem sim buscar essa educação, e temos uma infinidade de vídeos, né, na internet, enfim, de pessoas que são focadas nessas situações da educação financeira. Seria muito importante que todo mundo tivesse. E uma coisa que a gente sempre também passa de orientação é não deixar o cartão de crédito ter aquela parcela mínima ou ter esses juros do cartão. Então, muitas vezes a pessoa deixa, né, o cartão vencer e acaba não conseguindo pagar. E hoje a gente tem opções, a gente tem alternativas, daqui a pouco, de um empréstimo pessoal ou algum outro tipo de financiamento com juros mais baixos, onde a gente pode fazer a quitação desse cartão, né? Porque realmente hoje é um dos juros mais altos, e ajudar a pessoa a diminuir essa dívida, né? A conseguir se regularizar, digamos assim, né, nas suas finanças, para conseguir iniciar, que nem a gente falou, um ano melhor e mais próspero, né? Com certeza. Então não tem desculpa para chegar em 2026 aí, né, para finalizar, na verdade, porque tem muita gente que vai começar o processo agora em 2026, no início do ano. Então vamos lá, vamos estudar, vamos correr atrás e se organizar para conseguir ter uma vida mais tranquila, uma vida financeira mais saudável. Grazi, muito obrigada pela participação, seja sempre muito bem-vindo e um feliz ano novo para ti. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, e para todo mundo que está nos assistindo, um feliz ano novo. Até a próxima. Até a próxima. A gente segue para um rápido intervalo e volta já. Na Ubra, o aprendizado começa na prática desde o primeiro dia. Professores que são referência no mercado, conexões que abrem caminhos e uma estrutura moderna preparada para impulsionar o seu futuro. Escolha fazer parte de uma das melhores universidades privadas do país e a maior do Rio Grande do Sul. Acesse ubra.br/vestibular, encontre o curso ideal e dê o primeiro passo na sua jornada. É ultra, é única, é Ubra. Estamos de volta e o imposto de renda vai ter algumas mudanças neste ano. Entre elas, a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Entenda agora como essas alterações vão impactar a sua vida. Entre as principais mudanças para a declaração do imposto de renda a partir de 2026 está a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o professor Gabriel, dando espaço aqui para os nossos professores da Ubra, também no EAD, né, prof? Você que dá ciências contábeis aí para os nossos alunos de forma à distância, né? Quero então começar te perguntando um pouquinho dessa parte aí que tem gerado a maior parte aí das discussões sobre. Quem ganha então até R$ 5.000 por mês, não vai precisar, então, pagar mais o imposto de renda. Isso vale para quem é CLT, só vale também para quem for MEI ou autônomo? Isso, agora a grande mudança que nós tivemos, né? Mês passado, agora o governo aprovou, né, a Lei 15.270, que nos traz a isenção de R$ 5.000 para rendas tributáveis. Então, entra nesses valores quem é CLT, quem é autônomo também, que declara o Carnê-Leão,
O MEI também, que tem renda parte tributado, parte do MEI isento, que tem que ter aquele controlezinho ali do fluxo de caixa, contabilidade, tudo certinho. Então, toda a renda tributável até R$5.000, ela está isenta, tá? E nós tivemos também redução da base de cálculo para quem ganha entre 5.000 e 1 centavo a 7.350. Então, nós tivemos essas alterações, né? Isenção para até 5.000 e redução da base de cálculo, né? Esse é um processo que o governo já vem fazendo para fazer a correção da tabela do imposto de renda e tudo mais, tá? E o governo pretende, com isso, beneficiar em torno mais ou menos de 10 milhões de pessoas com a isenção. Além disso, com esse processo da redução também da base de cálculo entre 5.000 e 7.350, o governo estima que vão ser beneficiados em torno de 15 milhões de brasileiros. Que legal, que bacana essa parte, né, da isenção. Acaba que as pessoas conseguem aí arrecadar mais dinheiro para outras finalidades, que é muito importante. Mas sei também que tem gerado até uma certa polêmica, discussão, que para compensar, então, esse valor que não vai ser arrecadado com quem ganha até 5.000, ou então que vai ter essa redução, vai ser, então, cobrado das pessoas que são consideradas os super ricos, não é? Isso, começa agora o processo, né, o projeto do governo da tributação das altas rendas, né, que nós chamamos. Então, todas as rendas de distribuição de lucros de empresa, dividendos e tudo mais, mensalmente, a partir de janeiro de 2026, que ultrapassarem R$26.000 mensais, terão uma tributação de 10% na fonte. Tá? E toda renda que ultrapassar o ano, né, de 600 mil, também vai pegar uma tributação, mesmo a renda sendo isenta e tudo mais, vai pegar uma renda que já é nesse processo da tributação das altas rendas. E, Prof. Gabriel, a gente tem agora muito esse sistema aí da pejotização que o pessoal fala. Muitos são contratados como MEIs, mesmo sendo funcionários, e tem também aqueles que são realmente microempreendedores do seu próprio negócio. Como é que funciona o imposto de renda para o MEI? Quais dicas e orientações você daria para o pessoal que é MEI e vai precisar declarar em 2026? Sim, perfeito. O MEI, o primeiro processo é ter um controle, tá? Um fluxo de caixa bem adequado, já fazer esse controle, entradas, saídas, ver quanto que é a porcentagem de lucro que esse MEI está tendo, que essa empresa está tendo, fazer todo esse controle e guardar os documentos contábeis tudo certinho, notas fiscais, os recibos, emissão das notas, para ter esse controle, esse fechamento contábil, para se dividir o que vai ser parte de renda tributável e o que vai ser parte de renda isenta, tá? Porque o MEI ele tem um limite de 6.750 mensais, 81 mil no ano, então, em tese, ele não vai se englobar na questão da alta renda, pela essa questão da renda do MEI, mas ele vai se encaixar na questão da isenção, ele vai ser beneficiado pela isenção da renda tributável até R$5.000 mensais. Então, o MEI também vai ter um benefício, mas é aquilo, tem que ter o controle, o fechamento certinho, ver o que é parte lucro ali para ser distribuído e a outra parte tributável ali que vai entrar na questão da isenção. Isso aí, professor, você falou muito, né, do controle. Então, eu queria te fazer uma última pergunta, porque acaba que o controle das finanças, às vezes, é um desafio aí para as famílias, né, ou para quem é pessoa física, ou até mesmo pessoa jurídica. Queria que você trouxesse algumas dicas e orientações para como o pessoal pode se organizar para o imposto de renda. É dezembro, o pessoal já está pensando, então, no ano que vem. Esse tempo aí, até fazer a declaração do imposto, que costuma ser lá por março, o que o pessoal precisa organizar? De repente, quem faz investimentos também, a gente sabe que tem algumas questões um pouco mais delicadas aí que a gente tem que sempre ajustar para não ter nenhum problema na hora de declarar o imposto. Perfeito. Primeiro ponto é tu separar aquilo que é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então, gastos com saúde, educação, despesas, todas aquelas dedutíveis, já vão separando, já vão deixando tudo organizado para, no início do imposto de renda, tu já lançar certinho na tua declaração do imposto de renda, já verificar, fazer um planejamento, já todo o processo correto ali, para tu não ter nenhum prejuízo ali na frente, tá? E na questão do controle que a gente fala, também vale o pessoal que é MEI, autônomo e tudo mais. Esse controle do contas a pagar, a receber é importante para montar um planejamento e tudo, tá? E pessoal que faz investimento também na Bolsa de Valores, investimento, ações, dividendos e tudo mais, CDI, é importante também fazer esse controle, principalmente o pessoal de ações ali que faz, separar o que é ações day trade, ações do swing trade, ter esse controle ali, o que está tendo de lucro nessas operações, o que está tendo de prejuízo para compensar. Então, isso é muito importante, né? Porque todo o investimento em ações ali que não ultrapassaram o valor de 20 mil ali no mês, que é da operação de swing trade, também tem isenção do imposto de renda. Mas o importante sempre, tem que ter o controle, tem que ter tudo anotado, tudo certinho, planilhado, para tu saber o que tu está tendo de lucro ou prejuízo nessas operações. Professor, muito obrigada por ter conversado com a gente. Teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse assunto?
de acrescentar sempre aquela questão do planejamento, tá, pessoal? Sempre busca um contador, sempre que busca alguém especialista na área tributária para se montar um planejamento, até para ver essa questão. Pô, eu vou pegar a questão da isenção, o que eu vou conseguir nessa questão de um planejamento para mim, dessa questão dos dividendos, né, que vão ultrapassar 50 mil, o que eu tenho que fazer, um planejamento familiar, o que eu tenho que fazer na minha empresa para eu não ter essa tributação, não entrar. Então, sempre é importante estar acompanhado de um profissional qualificado e que seja especialista na área para tu não ter nenhum prejuízo. Isso aí, né? Consultar um especialista é sempre a melhor opção. E a gente deseja aí para todo mundo uma boa declaração de imposto de renda. A gente sabe que não é um momento que ninguém quer passar, né? Mas que é importante e que faz parte. Professor, muito obrigado pela conversa e até a próxima. Perfeito. Muito obrigado. A gente segue para um rápido intervalo e volta já. Conheça a UTEC, a School of Business da Ubra, um centro de ensino de alta performance que prepara você para o mercado do futuro. Na UTEC, você encontra cursos de jornalismo, gestão, tecnologia e marketing, todos com foco em inovação, prática e resultados reais. UTEC, o seu próximo passo rumo à excelência profissional. Estamos de volta para falar de futebol. O ano de 2025 foi desafiador para o Grêmio e para o Inter. Mas para ampliar a visão, para ter mais esperança para 2026, o Patrick Pozzobon e o Matheus Furtado fizeram uma projeção para a dupla Grenal. Olha só. Hora de falar de esporte e as projeções de Inter e Grêmio para 2026. O ano está começando e também para a torcida, para a direção, para os jogadores, a esperança de um ano melhor que 2025. Para fazer essas projeções, eu estou aqui com o Matheus Furtado. Seja bem-vindo novamente, Matheus. Valeu, muito obrigado pelo convite, Patrick. Que nem eu falei, né? Eu estou com o branco de esperança. Esperamos que 2026 seja muito melhor que 2025. E 2026 que começa de forma rápida, tá? Já em janeiro a gente já vai ter calendário do Campeonato Brasileiro e também calendário do Campeonato Gaúcho. Colocamos aqui na tela, os estaduais começam daqui a 10 dias, o Brasileirão começa no final do mês, Copa do Brasil já em fevereiro, Libertadores em fevereiro, tem a parada, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso, parada para a Copa do Mundo, mas enfim, tem até uma nova competição, que é a Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sul-Sudeste, está implementado no calendário da CBF, mas é um ano que começa cedo, né, Matheus? É, exatamente. Para quem gosta de futebol, é uma delícia, né? O joguinho já dia 11, já tem jogo, já tem o Campeonato Gaúcho voltando com tudo, né? O nosso estadual. E é importante também ter um ano de Copa do Mundo, né? Vale lembrar, 2026. E é um ano onde Grêmio e Internacional já precisam, o quanto antes, iniciar essa pré-temporada com tudo no gás, porque tem muita competição e a régua está lá alta. Se a gente falou que tem o Campeonato Gaúcho para estruturar primeiro time, entrosar, aqui não. Já tem ali o Campeonato Brasileiro dia 28 de janeiro, tá? Janeiro o Campeonato Brasileiro, então já tem que começar com tudo, porque o Grêmio estreia fora de casa contra o Fluminense, o Inter tem jogo dentro do Beira-Rio, né? Contra o Atlético Paranaense, então já é jogos complicados, então é aquela coisa. A preparação ela tem que ser muito mais antecipada para Grêmio e Inter começarem o campeonato bem e já começar também o campeonato estadual de maneira positiva. Para a gente sintetizar, vamos colocar aqui na tela, como é que está esse espaçamento do Campeonato Brasileiro, na verdade do calendário brasileiro em 2026, tá? O Brasileirão da Série A então vai ter a parada, todas as competições param, Série A e Série B, inclusive, param para a disputa do Mundial de Clubes, né? O Brasil, enfim, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas a gente tem uma Copa do Brasil que permanece até o final de dezembro, assim como no ano de 2025, uma Libertadores que se encerra junto. Então, a gente vai ter praticamente o mesmo calendário de 2025, mas começando antes, com o estadual começando já no dia 11 de janeiro. Falando em estadual, vamos colocar aqui na tela como é que está o Campeonato Gaúcho em 2026. A gente teve 2 times que caíram, que foi o Brasil de Pelotas e o Pelotas, e 2 times que subiram, o Inter de Santa Maria e o Novo Hamburgo. E é um novo formulismo, né, Matheus? Um novo formulismo de 2 grupos que se enfrentam entre eles, né? O grupo A enfrenta os times do grupo B, avançam os 4 de cada time para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, jogo único, inclusive, as datas são menores, e os 2 últimos de cada grupo disputam um quadrangular para cair 2 times, ou seja,
é um campeonato gaúcho muito mais disputado que nos últimos anos, inclusive 2025 já foi parecido. Exato, não mudou tanto a estrutura do campeonato gaúcho anterior, mas daí, é claro, as datas mais compactas, né, justamente para a dupla Grenal e também o restante das equipes conseguir sintetizar mais esse campeonato estadual, né? O campeonato estadual onde o Inter é o atual campeão, né, agora vai estar nesse grupo A com a Avenida, Juventude, São José, São Luís e Guarani, o Grêmio com o Inter de Santa Maria, Novo Hamburgo, Monson, Caxias e Ipiranga, né? Confrontos importantes, acho que o Grêmio tem também que iniciar esse estadual bem, né? Até porque ano passado acabou sendo vice-campeão. E o Inter, claro, querendo manter a sua hegemonia dentro aí do estadual. Vai ser um campeonato gaúcho interessante, Patrick. E é bom que começa cedo. O Grêmio tem compromisso contra a Avenida. O Inter também tem seus compromissos dentro da competição. Então, promete bastante esse campeonato gaúcho. Pouco pocket, assim, digamos assim, né? Mais rápido, né? Exato. E, inclusive, o primeiro Grenal já é no início de janeiro. Na verdade, final de janeiro, né? 24 de janeiro. Isso, já tem um clássico Grenal. Então, que nem eu falei, se o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão começa já no final de janeiro, já tem um Grenal logo antes, então para ver que realmente o ano promete muito, já em janeiro a gente vai ter jogos importantíssimos, jogos decisivos já nesse início, nessa pontapé inicial de 2026. Falando em perspectiva de 2026, quão importante é o Campeonato Gaúcho? Porque tanto o Inter quanto o Grêmio, principalmente o Internacional, anunciou que vai começar o Gauchão com times do Sub-20, até por conta da reformulação do elenco. E a importância que o Gauchão se torna a partir disso. Um calendário que é mais achatado, que entra o Brasileirão junto com o Gauchão perde o peso, tu acredita nisso? Eu acho que sim. Vai ser a primeira vez que isso acontece de fato, né? Onde Brasileirão e Gauchão acontecem simultaneamente. Eu acho que vai ser natural que Grêmio e Inter acabem priorizando o campeonato nacional, até porque o Campeonato Gaúcho pode ser uma válvula de escape importante para esses jogadores que não jogariam no Campeonato Brasileiro terem a sua oportunidade, né? Terem o seu destaque. Então, eu acredito que Grêmio e Inter, nesse atual formato, nesse ano específico de 2026, vão deixar a gurizada jogar e vão, claro, focar no Campeonato Brasileiro, porque é importante, Patrick, porque toda a rodada do Campeonato Brasileiro é fundamental. A gente viu pelo Inter em 2025, Qualquer né? ponto importa. Um ponto, empate, saldo de gols seria determinante. O Inter poderia ter sido rebaixado por saldo de gols. Então, é fundamental o Grêmio e Inter iniciar em 2026 focando no Campeonato Nacional e, claro, nas fases decisivas, se tiver um Grenal na final, aí é outra história. Falando em Campeonato Brasileiro, vamos ver como é que tá a tabela, porque a gente teve 4 times que subiram, 4 times que caíram, né? O Juventude, o Fortaleza, o Ceará e o Sport caíram para a Série B e subiram Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Curitiba. Eu deixei a tabela da mesma forma que acabou 2025. O Inter está ali em 16º, porque para muitos ainda, Matheus, se não tiver uma reformulação muito grande no elenco, corre risco de queda. Exatamente, até porque os jogadores, aí por um lado positivo, né, porque a gente fala de 2024, os jogadores eram os mesmos, mas o 2025 foi ruim e os jogadores são os mesmos, a grande maioria, né? Alguns jogadores que acabaram saindo, mas a maioria, o grupo no geral. Claro, pode acontecer outras saídas até o início das competições, mas deve ser um grupo muito parecido que foi 2025, né? O que muda, claro, é o treinador, e aí, claro, a gente vai ver como vai ser estruturado esse time do Inter. Então é importante o Inter estar ligado, tá? Aprender, principalmente, né, Patrick, com os erros de 2025 para o Inter não repeti-los, porque assim, ó, foi na trave, a torcida do Inter tá no bico, como eu diria, ali atrás da galera do Barcelos, né? A gestão Barcelos tá que tá todo mundo em cima, o torcedor do Inter não vai aguentar e não vai aceitar o Inter numa condição dessas. E o Grêmio? Perspectiva do Grêmio. O Grêmio está numa Copa Sul-Americana, começa como o Campeonato Brasileiro para ti? Tu acredita que pode dar um salto maior do que foi 2025? O Grêmio tem a obrigação também, né? A gente sempre faz aquela rivalidade Grenal, né? A gente olha sempre, o gremista olha para o Inter e diz, mas se o Inter terminou em 16º, a gente está maravilhoso em 9º. Mas, gente, o Grêmio nos últimos anos ali, a gente pega 4, 5, antes do rebaixamento de 2021, o Grêmio sempre figurava aqui em cima. Era 4º, era 5º, às vezes beliscava um vice-campeonato, que foi em 2023. Então é muito pouco também para o Grêmio. Então é um Grêmio que agora, com o Luiz Castro, eu vejo boas perspectivas, eu acho um treinador inteligente, da safra dos técnicos portugueses, eu acho que ele pode implementar uma condição melhor para o time do Grêmio, só que, claro, isso é na teoria, vamos ver na prática como ele vai conseguir estruturar esse Grêmio, se vai vir novos reforços, os jogadores que chegaram na janela, como é que eles vão se portar, se vão ter condições de também atuar, porque o Grêmio teve muito problema físico, né, Patrick? Muito durante problema o ano. físico. Então eu não sei se esses jogadores mais veteranos, o William, Marcos Rocha, Balbuena, eles vão jogar em 2026? Eu não tenho certeza.
Então, não dá para a gente ver as peças hoje do Grêmio. Eu não sei se o Luiz Castro vai conseguir contar com todos esses jogadores. Isso que preocupa, né? Mas eu prevejo um Grêmio, pelo menos, diferente do que foi 2025. E, claro, quem sabe ali beliscar uma Copa Libertadores. Não vejo nem Grêmio nem Inter brigando por título. Acho muito difícil. Mas eu vejo, sim, o Grêmio talvez brigando por uma vaga na Libertadores e o Inter, quem sabe... O Inter é uma incógnita, um grande ponto de interrogação. Mas a gente torce sempre o melhor, quem sabe uma Sul-Americana e quem sabe, né, por que não, uma vaga também na Libertadores. Agora um pega-ratão, Matheus. Os 4 que caem, os 4 que vão para Libertadores. Isso aí a gente não planejou, tá? Vamos ver. Olha, a surpresa foi o Mirassol, né? Mirassol nessa temporada 2025 foi muito bem. Eu acho que o Remo vai ser... Um desses 4 times aqui vai ser um Mirassol da vida. Vai se destacar. Eu colocaria, eu acho que vai cair o Coritiba, tá? Acho que o Coritiba cai, o Atlético Paranaense eu acho que consegue um fôlego. Eu botaria o Vitória para mim não escapa. Vitória, Coritiba, deixa eu ver quem mais aqui. Não sei, um Bragantino, talvez o Bragantino, acho que talvez seja a hora do Bragantino cair, porque flertou com o rebaixamento em algumas temporadas. Coritiba, Vitória, Bragantino e acho que a Chapecoense. Acho que a Chapecoense acaba caindo. Infelizmente, eu gosto muito da Chapecoense. E título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, não tem... Tá, e os outros 2 da Libertadores? Talvez o Cruzeiro também, acho que o Cruzeiro também vem numa crescente. Eu botaria talvez o Fluminense aí, quem sabe o Zubeldia, não sei se vai ser ele ainda para 2026, mas boto o Fluminense, esse seria o meu G4, mas tudo pode acontecer. Os 4 que vão cair, tá? Tô cravando aqui agora já. Vitória, Curitiba, Remo e, para surpresa de muitos, grande? Tá? Um grande vai ter que cair, né? Todo ano um grande tem que cair. Eu acredito que tá com o Vasco. Vasco, mais um rebaixamento. Meu Instável Deus, coitado demais. da torcida do Vasco. Para Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Vou jogar na certeza. Boa. Inter e Grêmio aí, vamos ver como é que vai ficar. Mas, para a gente falar agora do restante da perspectiva de 2026, é claro que a gente tem que falar de Copa do Mundo. Vou colocar aqui na tela o calendário, né, que a gente vai ter a parada. Em junho e julho, disputa da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, México e Canadá. E o Brasil pegou um grupo que é fácil e ao mesmo tempo não é, né? É muito difícil de não passar nesse grupo. Vou colocar aqui na tela, porque o Brasil pegou Haiti, Marrocos e Escócia. Inclusive a Escócia já participou de 2 Copas com o Brasil. O Marrocos, se eu não me engano, na mesma Copa, né, de 98, não tenho certeza. Acho que sim, não tenho certeza. E o Brasil pegou um grupo que o difícil é o Marrocos, mas passa os 2 primeiros e o terceiro colocado dentro de um ranking ali, então tem tudo para o Brasil passar. Perspectiva de Copa do Mundo, Matheus. Tem chance? O Brasil é favorito nesse grupo, com certeza. O Marrocos é um time chato, né? Aquele famoso time de seleção chata que pode acabar também tirando talvez um empatezinho do Brasil ali. O Marrocos foi muito bem na última Copa do Mundo, então é um adversário dentro desses que a gente está ranqueado. É o que mais pode dar trabalho, mas acho que Haiti, Escócia, o Brasil também tem extrema tranquilidade, pode muito vencer esses jogos. Vejo o Brasil passando, mas aí tu me pergunta a perspectiva, né, Patrick? Eu não vejo o Brasil destoando como um dos favoritos. Não vejo definitivamente. Acho que é um Brasil em construção com o Ancelotti. Acho que as peças que o Ancelotti tem não são peças que a gente vai... esses caras vão ganhar o Hexa para nós. Eu não consigo ver. Até ainda com o Neymar sendo uma possibilidade. O Neymar é quase um ex-jogador, né, gente? Pode ganhar a Copa, torço para isso. Tomara que levante o Hexa para nós. Mas não vejo ele como protagonista da seleção brasileira. Então, eu acho que o Brasil é um coadjuvante, Patrick, infelizmente. Um quarto de finais, talvez. Concordo contigo, porque até tem um mecanismo agora da FIFA, né? Inclusive Inglaterra, França, Espanha e Argentina não podem se enfrentar antes das oitavas. Ficaram separadas porque são as favoritas, estão melhores ranqueadas. O Brasil não está nesse pacote, mesmo assim a cabeça de chave. Para muitos não é favorito. Assina embaixo contigo, tá, Matheus? Infelizmente, queria muito. Vamos torcer, que seja o Hexa, que seja um azarão aí, mas não acredita no Brasil, infelizmente. Perspectivas de 2026, tanto de Inter e Grêmio, quanto da seleção brasileira. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Valeu, Patrick, pelo convite. Sempre bom falar de esporte aqui no Rio Grande Notícias, né, na programação da Ubra TV. Torcemos juntos para a seleção brasileira, torcemos para Grêmio, para Inter, que seja um ano onde a gente fale sobre títulos, fale sobre G4, Libertadores, no outro ano, Sul-Americana para o Grêmio, Copa do Brasil para o Inter, quem sabe, vamos torcer, mas que seja muito diferente do que foi 2025, com rebaixamento, com questões extracampo, que seja um ano melhor, acredito muito nisso. Feliz ano novo, então. Valeu. Valeu. A todos. Até amanhã, a gente volta, na verdade, amanhã a gente volta para falar de futebol, de muitas coisas mais, tá, Matheus? Obrigadão. Valeu, até mais.
O Rio Grande Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.